Senta, porque esse bafo tem cheiro de carreira queimada e eu não vou deixar passar. Luiz Bate destruiu a própria trajetória defendendo uma mulher presa por envolvimento com organização criminosa. E o mercado inteiro tá vendo. E se você já tá com a mandíbula no chão igual a gente aqui, se inscreve nesse espaço agora mesmo, porque o que vem aí é ainda mais pesado, gente. E você não vai querer perder nem um segundo disso. Olha, o nome Luiz Bate um dia significou alguma coisa no jornalismo brasileiro. Marcelo Rezende, que era uma lenda viva nessa área, apresentou esse homem para o Brasil inteiro como o grande talento da nova geração. Disse com todas as letras que acreditava nele, colocou o próprio prestígio na frente e falou: "Esse aqui é o futuro". Isso vale muito, sabe? Quando alguém do tamanho de Rezende coloca o nome dele como garantia, as portas não abrem, elas escancaram. Escancaram de verdade, com tapete vermelho e tudo. E o Bate tinha tudo a favor, tá? Tinha carisma, tinha espaço, tinha um dos programas de maior audiência da televisão aberta brasileira. O Cidade Alerta na Record é uma máquina de visibilidade com décadas de história e uma audiência que liga aquilo esperando jornalismo de verdade, não espetáculo, não favoritismo, não acesso VIP para amigas. Apresentar aquele programa é o tipo de oportunidade que jornalista de verdade passa a vida inteira tentando conquistar, e o Bate conseguiu. Aí, no meio de tudo isso, alguma coisa deu muito errado no caminho. E a gente aqui cuidando da vida dos outros, né? Mas é que essa história tem camadas que a imprensa convencional não tá contando direito. E eu preciso que você entenda o tamanho real do que aconteceu antes de eu chegar no verdadeiro bafão. Se você acha que é só gossip de bastidor, se inscreve nesse espaço agora. Porque o que a gente vai revelar sobre as escolhas do Bate muda completamente como você enxerga essa queda toda. E olha que a queda tem fundo. O começo de tudo tem um nome, Deolane Bezerra. E olha, gente, a gente aqui não vai condenar a amizade, tá? Amizade é bonita, é necessária, é humana. Todo mundo tem direito a escolher os amigos que quiser, e isso inclui jornalista. Mas quando você é jornalista, quando o seu trabalho inteiro é construído sobre a ideia de que você é isento, de que você busca a verdade independente de quem aparece na sua frente, aí a amizade começa a custar caro. E no caso do Bate, custou a cadeira dele na Record. Segundo as informações que circulam no mercado desde a época da demissão, um dos principais motivos pelo qual ele saiu do Cidade Alerta foi exatamente o uso sistemático do programa para dar espaço, voz e proteção de imagem para Deolane, que naquele momento já estava no centro de investigações sérias. Passe livre. Canal aberto para a narrativa dela. A versão dela saindo primeiro, sempre, sem contraditório, sem aviso ao público de que havia um laço pessoal no meio. E isso num programa que alcança milhões de pessoas todo dia, gente. Milhões. O próprio Bate contou, com a boca dele, em entrevista ao vivo, que ela tinha esse acesso especial. Disse que a vantagem de ser amigo dele era ter o WhatsApp direto e a versão saindo rápida. Um jornalista do Cidade Alerta dizendo isso em entrevista, sem piscar, sem perceber o buraco que estava abrindo com as próprias palavras. A audácia, meu Deus! Antes de continuar, e olha que eu ainda tô no aperitivo dessa história, se inscreve nesse espaço porque o que vem a seguir é onde o bafo realmente começa a pegar fogo e eu não quero que você perca o momento em que tudo vira. E sabe o que torna esse caso ainda mais pesado do que parece na superfície? O próprio Bate, nessa mesma entrevista, tentou se defender com o princípio básico do jornalismo. Inocente até que se prove o contrário. Bonito discurso. Lindo mesmo, muito bem embalado. Só que aí veio uma repórter ao vivo e fez uma pergunta que ele claramente não esperava, sobre as defesas públicas que ele fazia nas redes sociais e dentro do programa, sobre o tom de proteção que ia além do princípio jurídico e entrava no terreno da advocacia informal. O rosto mudou na hora, gente. Ficou surpreso. Tentou se desdobrar numa resposta comprida que ia em várias direções ao mesmo tempo, tentando explicar a isenção dele, enquanto a isenção dele estava sendo questionada em tempo real. E enquanto ele dava aquela resposta longa e elaborada, o Brasil inteiro que assistiu percebeu que tinha algo que não fechava. Porque a mesma isenção que ele aplicava para Deolane, ele não aplicava para outros. Dudu Camargo, por exemplo, é nome que circula nas conversas sobre esse caso como um contraponto direto. O Bate acusava, comentava, julgava publicamente figuras como essa, sem ouvir a versão, sem o benefício da dúvida, sem o princípio do inocente até que se prove o contrário.
Mas para a amiga, sempre, em todo momento, com acesso direto e versão saindo rápida. Calma que ainda tem mais, porque isso aqui ainda é o aperitivo e o prato principal que vem aí é de outro nível completamente. E aqui a gente precisa parar um segundo, porque isso toca num ponto que vai muito além do Bate como indivíduo, gente, e que eu acho importante você entender antes de eu chegar no bafão central. Quando um jornalista usa um veículo de comunicação de massa para proteger alguém que ele chama de amiga, sem deixar claro esse conflito de interesse para o público que assiste, ele não está fazendo jornalismo, está fazendo outra coisa. E o Cidade Alerta tem um alcance gigantesco, tem uma audiência que em boa parte confia naquilo como informação verdadeira sobre o mundo, sobre quem é inocente, sobre quem merece simpatia, sobre qual narrativa faz sentido. Essas pessoas merecem saber quando o profissional na frente delas tem um interesse pessoal na história que está contando. Não é pedir demais, é o mínimo que se espera de jornalismo sério, e quando isso não acontece, a conta chega. Demorou um pouco, mas chegou. A Record demitiu. As portas começaram a bater uma por uma, em sequência, num ritmo que o mercado entende muito bem, mesmo quando não fala em voz alta. E eu ainda nem contei o pior, então se inscreve agora mesmo, porque o que vem aí é o detalhe que vira tudo de cabeça para baixo e que quase ninguém no jornalismo mainstream tá tendo coragem de nomear direito. Depois da Record veio o SBT, 6 meses, só 6 meses, gente. Quando você sai de um emprego grande num momento conturbado e o próximo emprego grande dura 6 meses, o mercado tá te mandando um recado. Pode não ser explícito, pode não vir escrito numa carta com papel timbrado, mas o recado tá lá, e quem conhece o funcionamento do jornalismo televisivo brasileiro sabe ler esse sinal sem precisar de legenda. 6 meses no SBT, após a saída da Record, é uma mensagem. E o Bate aparentemente não leu, ou leu e decidiu ignorar, porque a decisão que ele tomou depois foi montar o próprio canal digital, a BNTV, Bate Notícias TV, segundo o projeto dele. Agora, a ideia em si não é absurda, viu? Muita gente no jornalismo digital foi por esse caminho e construiu algo sólido, com audiência fiel e credibilidade real. O problema é que, para montar um canal de jornalismo digital que dure, que cresça, que atraia anunciante e público, você precisa de duas coisas que caminham juntas e que não têm atalho: credibilidade e nome razoavelmente limpo no mercado. Aí a gente olha para o histórico recente do Bate, conta os episódios, soma as demissões e a conta não fecha do jeito que precisaria fechar para esse projeto dar certo. Mas tudo bem. A tentativa é legítima. Todo mundo tem direito a recomeçar. E a gente aqui não torce contra ninguém. O que veio depois do nome do canal é que é o verdadeiro bafão dessa história toda. E segura o coração porque essa parte dói de ver mesmo. Quem está acompanhando esse espaço há algum tempo sabe que a gente não sensacionaliza à toa, né, gente? Então, quando eu digo que o próximo pedaço dessa história é o pior, você já sabe que é porque é. Se inscreve nesse espaço para não perder o momento em que o bafo vira escândalo de verdade. A Band, a rádio e televisão Bandeirantes, mandou uma notificação extrajudicial para a empresa responsável pelo projeto do canal do Bate, exigindo que ele parasse imediatamente de usar a sigla BNTV. O argumento da Band é simples, direto e juridicamente sólido. A marca BNTV remete à Band, registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial desde 1983. 43 anos de registro, gente. 43 anos. E a notificação foi ainda mais longe. Citou que, por ter trabalhado anos dentro da emissora como funcionário, Bate tinha pleno conhecimento da força e do reconhecimento dessa marca no mercado, e que a semelhança entre os nomes não seria coincidência. 4 advogados assinaram o documento. 4. A Band cobrou indenização de R$10 mil pelos custos com o processo de registro de marca e deu prazo de 15 dias para a resposta. 15 dias para ele se manifestar ou a ação judicial chegaria na sequência. Um absurdo, gente, mas um absurdo que é difícil não entender a lógica jurídica por trás, porque o argumento da emissora tem fundamento, tem data, tem registro, tem assinatura de 4 advogados e tem um detalhe que torna tudo ainda mais complicado para o lado do Bate. Ele trabalhou lá. Ele conhecia a marca, ele sabe o que BN significa naquele contexto e escolheu usar mesmo assim. Ou, na melhor das hipóteses, não pesquisou o que qualquer advogado de marca resolveria em meia hora antes de lançar um projeto público com esse nome. Das duas, nenhuma é boa.
Deixa eu te perguntar uma coisa, gente, e eu quero que você pense de verdade antes de continuar. De todos os nomes possíveis que Luiz Bate poderia ter escolhido para o canal dele, com o sobrenome dele disponível, com a própria inicial disponível, com combinações infinitas no alfabeto brasileiro, por que BN? Por que exatamente as duas letras que a Band usa faz décadas, que aparecem nos intervalos da Band, no logo da Band, na memória de quem cresceu assistindo a Band? Poderia ser Bate TV, poderia ser Bate News, poderia ser LB Notícias, LBN, qualquer coisa com variação suficiente para não acender o sinal vermelho jurídico. Mas foi BNTV. E aí você tem duas possibilidades na mesa, e nenhuma delas faz o Bate parecer bem. A primeira é que foi erro de pesquisa básica de marca, aquele tipo de descuido que qualquer startup séria resolve antes de lançar, o que seria uma incompetência enorme para alguém que está construindo um veículo de comunicação com pretensão de credibilidade jornalística. A segunda é que foi escolha deliberada para surfar no reconhecimento de uma sigla que o público já associa com jornalismo, aproveitando uma memória de marca construída por outros durante 43 anos. Das duas, a primeira é embaraçosa, a segunda é pior. E o mercado está avaliando qual das duas é mais provável dado o histórico do personagem. E olha que esse detalhe específico precisa ficar registrado, gente. A Band, que enfrenta um momento difícil de audiência e de posicionamento no mercado atual, ainda teve força institucional, jurídica e disposição para ir atrás desse nome, com 4 advogados e notificação formal. Isso diz algo sobre o estado do projeto do Bate. Quando uma emissora em dificuldade ainda acha que vale o custo jurídico de notificar o seu canal, o canal do Bate como concorrente relevante não é a leitura mais natural dessa situação. É outra coisa. É proteção de patrimônio de marca contra uso que ela considera indevido, sim, mas também é um sinal de como o mercado lê a posição do Bate nesse momento. E esse sinal é importante guardar. O bafão é o seguinte, gente. Bate publicou a notificação da Band nas próprias redes sociais como se fosse perseguição, tentando transformar a pressão jurídica legítima em vitimização pública para a audiência dele. Postou o documento, descreveu o que estava acontecendo, colocou o enquadramento de que estava sendo atacado por uma emissora grande e poucos minutos depois apagou tudo. Alguns minutos, gente. O conteúdo saiu do ar rápido demais para ter sido uma decisão planejada, rápido demais para ter passado por qualquer filtro de assessoria ou reflexão. O que ficou foram os prints, e nesses prints ele usa o próprio canal, aquele que ele disse que seria de jornalismo sério, independente e comprometido com a verdade, para atacar a Band com o argumento de que a emissora enfrenta queda de audiência. Como se queda de audiência de uma emissora invalidasse 43 anos de registro de marca. Como se a situação atual da Band tornasse o uso da sigla aceitável retroativamente. Publicou, percebeu que tinha dado muito ruim, apagou. Mas internet não esquece, amiga, e a gente aqui também não vai deixar esquecer, porque esse detalhe específico, o post e o apagamento, diz tudo o que precisa ser dito sobre o estado de planejamento estratégico desse projeto. E se você acha que o Bate tem que se explicar publicamente por tudo isso, de forma clara e detalhada, se inscreve nesse espaço agora, porque essa história tem desdobramento, o processo pode virar ação judicial, e aqui a gente não vai parar de acompanhar cada capítulo dessa novela. O que esse episódio da Band revela vai muito além de uma briga de marca entre um ex-funcionário e a emissora onde ele trabalhou, gente. Ele mostra um padrão que atravessa toda essa história do começo ao fim. Porque quando o Bate usava o Cidade Alerta para dar palco para Deolane sem declarar o conflito de interesse, era o mesmo mecanismo em ação. Usar um veículo com credibilidade construída por outros, ao longo de anos, para servir a interesses próprios, contando que o público não ia perceber ou não ia se importar o suficiente para questionar. Quando foi para o SBT com toda a bagagem que tinha, provavelmente apostou que o mercado ia considerar o episódio da Record como algo superável, como coisa do passado. O SBT não sustentou por mais de 6 meses. E agora, ao criar um canal com nome que ecoa o da Band de forma que 4 advogados consideraram suficientemente próxima para justificar notificação extrajudicial, apostou que ia poder surfar numa memória de marca construída por décadas de trabalho que não é dele. Band foi atrás com documentação e prazo. O padrão é consistente ao longo do tempo, e o mercado está respondendo de forma igualmente consistente, fechando portas, não renovando o contrato, mandando notificação com 4 assinaturas.
Deolane, enquanto isso, segue presa e virou ré num processo que investiga lavagem de dinheiro e envolvimento com organização criminosa. Aquela narrativa que o Bate construiu com tanto cuidado durante meses, de que ela era só suspeita, de que era tudo especulação sem fundamento, de que inocente até que se prove o contrário era o único critério possível, essa narrativa não resistiu aos processos. E o Bate, que usou espaço de jornalismo de massa durante meses para sustentar essa versão diante de milhões de pessoas, tem que responder por isso na memória do público que assistiu e acreditou. Não tem como desfazer o que foi dito ao vivo. Não tem como apagar o que foi ao ar para milhões de pessoas. Igual aos prints da Band. Você tira do Instagram, mas o conteúdo continua existindo em outros lugares, em outras telas, em outras memórias. Algumas decisões não têm botão de desfazer, e essa é uma delas. E tem um detalhe nessa história que eu guardei especialmente para esse momento, gente, porque ele é tão revelador que eu queria que você já tivesse o quadro completo antes de ouvir. Bate disse em entrevista que a amizade com Deolane começou quando ela chamou a atenção dele num velório. No velório do MC Kevin, que morreu com 22 anos em circunstâncias que o Brasil inteiro acompanhou, ela deu um sermão para a galera presente durante 20 minutos. 20 minutos de sermão no velório de um jovem de 22 anos. E o Bate ficou tão impressionado com aquilo que começou a abrir espaço para ela na televisão, dar acesso especial, construir uma relação que depois custou a cadeira dele num dos maiores programas do país. 20 minutos de sermão num velório foi o ponto de partida de tudo que veio depois. Eu vou deixar você com isso porque algumas coisas são mais eloquentes quando a gente resiste ao impulso de colocar adjetivo em cima. E antes do fechamento, gente, quero que você pense numa pergunta que essa história inteira levanta e que vai além do Bate, além da Deolane, além da Band e da notificação com 4 advogados. A pergunta é: onde fica a responsabilidade do jornalista quando o espaço que ele ocupa é financiado pela confiança do público? Porque o Cidade Alerta não era a plataforma pessoal do Bate para fazer o que quisesse. Era um programa de televisão com décadas de história, com uma audiência que ligava aquilo esperando jornalismo, esperando que o profissional na frente dela estivesse comprometido com a informação e não com a proteção de amizades pessoais. Quando você usa esse espaço para proteger uma amiga, sem avisar que é sua amiga, sem colocar um aviso de conflito de interesse em tela, você está tirando do público a capacidade de avaliar criticamente o que está vendo. Tá fazendo escolha por ele. Tá dizendo: eu sei o que é melhor para você receber como informação e o meu interesse pessoal não precisa ser declarado porque eu sou jornalista e você deve confiar em mim. Isso tem um nome no jornalismo, e esse nome não aparece nos manuais de ética como algo a ser admirado. O público que assistiu ao Cidade Alerta durante esse período merecia mais. Merecia a verdade sobre o contexto do que estava vendo. E essa dívida não some porque o contrato foi rescindido. O resultado final dessa história, gente, o inventário completo de tudo o que aconteceu, é esse: demissão da Record após uso do programa para proteger amiga investigada por organização criminosa, 6 meses no SBT sem renovação, canal digital barrado por notificação extrajudicial de ex-empregadora com 43 anos de registro de marca, post de vitimização publicado e apagado em minutos, prints circulando na internet sem controle e a amiga que custou tudo isso seguindo presa enquanto o processo avança para julgamento. Esse é o inventário. Esse é o caminho que foi escolhido decisão por decisão, cada uma delas fazendo sentido isolada e formando esse quadro quando você as coloca na ordem certa. Se você chegou até aqui e quer continuar acompanhando essa e outras histórias que a mídia convencional não conta com essa profundidade, manda pra gente nas redes o próximo bafo que você quer ver destrinchado nesse espaço, deixa o like, porque ele ajuda esse conteúdo a chegar para quem precisa ver, e se inscreve agora, porque semana que vem tem mais, e você já sabe que quando a gente diz que tem mais, a gente tá falando sério. Conta sempre chega, sempre.